Fala, vôlei fã! Estamos de volta aqui para mais um Brazucas pelo Mundo. Hoje, 18º episódio da segunda temporada. Teremos aqui uma enormidade de países visitados para a gente mostrar para vocês o desempenho de brazucas espalhados por esse mundão. Como vocês já viram aqui hoje, nosso Bruno Souza está vestido de Perúdia, Gianelli, Flávio, Leon, que será um dos assuntos aqui, já que não perde para ninguém na temporada. Tudo bem, seu Bruno? Tudo bem, Daniel? Como sempre, é um prazer estar contigo, estar com os nossos amigos. Não é só o Perúdia que está sobrando, não. Em outras ligas, temos líderes bem destacados, viu? Bacana, seu Bruno. Se quiser escolher um líder para começar, fique à vontade, senão você escolhe o país que você quiser para fazer a primeira parada do nosso Brazucas da semana. Vou começar pela Bélgica, 18ª rodada, e segue a campanha perfeita do NAC Roeselare, viu? Vitória fora de casa sobre o Vareme por 3-0, 6 pontos do central Maicon Leite, 2 deles no bloqueio, um aproveitamento de 80% no ataque. Essa foi a 16ª vitória da equipe do brasileiro em 16 jogos. A distância do Roeselare para o vice-líder Maaseik é de 8 pontos. Eu avisei, não é só o Perúdia que está mandando bem mundo afora, não. Já que você falou de Perúdia, eu já vou aproveitar aqui, né? 33, cara. 33 jogos, 33 vitórias do Perúdia na temporada 2022-2023, depois do triunfo por 3-0 sobre o Cisterna no último fim de semana. Flávio, central brasileiro, jogou os 2 primeiros sets, fez 5 pontos, 4 deles no bloqueio, recebeu uma bolinha para atacar do Gianelli e colocou no chão, então 100% de aproveitamento no fundamento. Faltam só 2 jogos para o Perúdia terminar a fase de classificação e seguir de forma perfeita para os playoffs. Lembrando que nesse próximo fim de semana a gente tem Copa Itália, o Perúdia está participando, fará uma das semifinais contra o Piacenza, time também dos brasileiros Leal e Lucarelli. Para quem não acompanhou a nossa live de ontem, falamos um pouco aí de Leal, lesionado. Se você quiser acompanhar mais detalhes, tem material sobre isso no webvolley.com.br. E menos mal que não foi detectada nenhuma fratura, né, no tornozelo do Leal. Desejamos aí uma rápida recuperação para ele. Olha, tem campanha perfeita na Espanha, viu? O Guaguas venceu a 19ª em 19 jogos, batendo lanterna da competição, o Rotogal Boiro, fora de casa por 3-0. Nessa partida, o levantador Paulo Renan não atuou. Já o Santanderina recebeu o Rio do Ero Soria e acabou derrotado por 3-1. Apesar da derrota, bons números do ponteiro Rafael Marcarini, com 11 acertos e 61% de eficiência na recepção. O time do Marcarini é o 11º colocado, com 3 pontos. Na segunda divisão, o San Roque venceu o Roquetes por 3-0, 2 pontos do levantador Gustavo Nicomedes. A equipe do brasileiro é a 3ª colocada do Grupo C, com 14 vitórias em 17 jogos, Daniel. Bacana, já que a gente está falando aqui de líder, de time invicto, eu vou seguir para mais um líder aqui, agora na Polônia. Nessa última rodada, teve confronto entre os times dos brasileiros na Plus Liga, o campeonato polonês masculino. O líder da competição, agora com 59 pontos, o Rzeszów recebeu o Lublin, 10º colocado, e venceu por 3-1. O ponteiro Maurício Borges, que chegou aqui ao time já nessa parte final do segundo turno, fez uma entrada no primeiro set e não pontuou. O mesmo aconteceu com o levantador Cristiano Torelli na segunda parcial. O Rzeszów tem 59 pontos na liderança, seguido pelo Załęcie, acho que eu falei certo, com 56, e o Jastrzębski Węgiel, o time do Marcelo Mendes, com 55. A briga tá boa pela liderança lá no polonesão, viu, Bruno? Tá mesmo. Passo agora pela Suíça, 20ª rodada por lá, e derrota do Genebra fora de casa para o Lausanne, 3-2, 9 acertos do ponteiro Felipe Ramé, 2 no saque, 1 no bloqueio e 75% de positividade na recepção. Essa derrota acabou custando a liderança da competição. O Nafels agora é o primeiro colocado e assumiu a liderança pelos critérios de desempate, já que as duas equipes têm 38 pontos. No feminino, 18ª rodada, a última da fase de classificação, e o Franche Montagne da Central Gabriela Rocha perdeu em casa para o Cheseaux, 3-0, 6 pontos da Gabriela, um deles no bloqueio e 50% de aproveitamento no ataque. O time da brasileira ficou então com a 9ª colocação, 11 pontos, vai disputar o play-out com o Toggenburg, que ficou em 10º, Daniel. Bacana, aqui no meu lado hoje só vou falar de líder para começar. Vitória do líder, TuS, 21ª rodada do Campeonato Francês. 3-0 no Cambrai. O oposto a Buba marcou 13 pontos.
sendo 9 deles no ataque com 60% de aproveitamento e 4 no bloqueio. Já o ponteiro João Rafael colaborou com mais 11, todos no ataque, 58% de acerto no fundamento. Já o Nantes voltou a se isolar na vice-liderança ao derrotar o San Nazaire. Era um confronto direto pelo segundo lugar. O oposto Shizoba, maior pontuador do francesão, fez mais 21 pontos, 1 no saque, 15 no ataque, com 60% de aproveitamento e 5 de bloqueio. O central Petrus colaborou com mais 5. Já o Chaumont, do líbero Tales, foi derrotado pelo Aragô, apesar do bom desempenho do selecionável no passe, 70% de positividade. Destaque ainda na rodada para os 14 acertos do ponteiro William Doardo, na vitória do Nice sobre o Narbonne, do levantador Danilo Gelinski, 3-7-1. Na classificação, o TuS segue nadando de braçada, chegou aos 50 pontos, 6 a mais do que o Nantes. Na sequência, empate entre 3 times com 41 pontos. Saint-Nazaire, Tourcoing e Chaumont, seu Bruno. Vou para a Alemanha agora, Daniel. Terceira rodada do playoff lá para definição do 5º ao 9º lugares. O Ersching venceu mais uma, 3-2 fora de casa sobre o Gießen. 6 acertos do ponteiro Thiago Vanoli, 1 no saque e 1 no bloqueio. A equipe do brasileiro ocupa no momento a 6ª colocação. Eu vou dar uma passada aqui pela Romênia. Os 17 pontos do Lucas Madalos não impediram a derrota do Rapid Bucareste para o Craiova, 3-1 pela rodada do Campeonato Romeno masculino nesse último fim de semana. O resultado fez a diferença entre eles, 4º e 5º colocados, subir para 7 pontos. Já no feminino, a líbero Tássia teve 67% de positividade no passe para o Dinamo Bucareste, terceiro colocado, que perdeu para o líder, o Alba Blad, 3-1 pela 17ª rodada do Romeno feminino. Portugal não pode faltar, né? 11ª rodada da segunda fase e a dupla Benfica e Sporting teve destinos distintos. O Sporting perdeu fora de casa para o Fonte Bastardo, 3-0, 2 pontos do levantador Thiago Gelinski. Foram 4 desfalques no Leão, entre eles o ponteiro Pedro Cardoso, que vive grande fase e acabou não atuando. O Benfica conseguiu mais uma vitória, 3-0 fora de casa sobre a Associação Acadêmica de Espinho. 13 acertos do ponteiro Rafa, 3 deles no bloqueio e uma eficiência de 79% na recepção. O central Tales também marcou 13 pontos, 2 no bloqueio e 1 ace, 91% de aproveitamento no ataque, rodando 10 das 11 bolas que recebeu. O ponteiro Japa não atuou nessa partida. O Benfica lidera a segunda fase com 38 pontos e o Sporting continua em terceiro com 28, Daniel. Bacana, Bruno. Eu vou dar uma passada aqui pela Turquia para dar uma explicação. Recebi uma mensagem na semana passada perguntando: e aí, vocês não vão mais falar de Turco no Brazucas? O Campeonato Turco está parado. A gente tinha uma expectativa que ele voltasse nesse início de março, era o que a mídia turca vinha falando, mas ontem vocês devem ter visto, nessa segunda-feira, novos tremores abalaram a região ali fronteiriça entre Turquia e Síria. Já não se sabe mais se o Campeonato Turco volta nesse início de março, como estava previsto, ou se será encerrado de alguma forma prematura. A gente aguarda mais informações aí vindas da Turquia, para a gente saber se seguiremos falando do Turcão aqui, ou se infelizmente essa temporada vai terminar antes da hora, Bruno. É lamentável, infelizmente, essas são as atualizações de momento, né? Estou na Grécia agora, 15ª rodada, e rolou o clássico Olympiacos e Panathinaikos com vitória do líder Olympiacos por 3-2. Do lado derrotado, destaque para o central Lucas Rangel com 9 pontos, 2 aces e 1 ponto de bloco, 55% de aproveitamento no ataque. O Panathinaikos é o terceiro colocado com 11 vitórias em 15 jogos. Lembrando que essas duas equipes já haviam se enfrentado no meio de semana, né, com outra vitória do Olympiacos, dessa vez por 3-1 e 15-6 no Golden Set, confronto válido pela semifinal da Challenge Cup. O central Gustavão foi muito bem, 11 pontos, 3 no bloqueio, 2 no saque, 100% de aproveitamento no ataque. O adversário do Olympiacos na decisão será o Maccabi Tel Aviv, que passou pelo Fonte Bastardo de Portugal na outra semifinal. E aí, explicando, né, o Panathinaikos venceu 3-1 o primeiro jogo, segunda partida 3-1 Olympiacos, e aí o Golden Set vencido pelo Olympiacos por 15-6. Voltando a falar da rodada do fim de semana, do Gregão, o Offi perdeu 3-0 fora de casa para o Foinica e Ciro. Apesar desse resultado negativo, boa atuação do ponteiro Rodrigo Ruiz, 9 acertos e 56% de aproveitamento no ataque, rodando 9
das 16 bolas que ele recebeu. Destaque também para os 3 pontos de bloqueio do levantador Henrique Adame. O Offi segue em 9º lugar com 6 pontos, 2 pontos a mais que o lanterna Aristoteles Esquidras, Daniel. Gostei de Aristoteles Esquidras. O próximo filho pode ter esse nome, só que não. E para quem não viu, esse último Panathinaikos e Olympiacos teve confusão, o jogo foi adiado de um dia para o outro, sinalizador, gás de pimenta no ginásio, briga entre torcedores, é uma rivalidade do futebol, né? Não só do futebol na Grécia, ela se espalha por todos os outros times que ambos possuem, outras modalidades que ambos possuem, mas aí enquadra um dia depois, o clássico terminou com vitória do time do Gustavão, que vai disputar a final da Challenge, que na escala, né, Bruno, é o terceiro campeonato mais importante, tem a Champions, tem a Copa Chevy, tem a Challenge, mas que vale um título europeu na temporada. A República Tcheca, vou encerrar por lá com a derrota em casa do Pribram para o Ostrava, 3-1 na 25ª rodada. O ponteiro Igor Ceará foi o maior pontuador da equipe derrotada, viu ao lado do também ponteiro Martin Bon, 13 acertos, 2 deles no bloqueio e 1 no saque. O Pribram é o 9º colocado, com 7 vitórias em 23 jogos. Agora podemos passar a régua, como diria o outro, Daniel. Demos um bom passeio aí pelo continente europeu para deixar vocês cientes de tudo que está acontecendo. Uma semana de atividade, temos jogos de Champions League acontecendo no feminino, a gente vai acompanhar por aqui, vocês vão poder ter os resultados do Webvôlei. Muita gente perguntando aí, campeonato italiano, tem muita informação lá no Webvôlei do fim de semana, teve MVP para Rosa Maria, teve rodada completa do masculino com 5 tie-breaks disputados em 6 jogos, então tem muita informação já nas páginas do Webvôlei, e vocês toda terça-feira acompanham com a gente esse nosso resumão do Brazucas pelo mundo. Seu Bruno, boa semana, bons jogos e a gente se vê. Valeu, Daniel. Um abração para você, boa semana como sempre, um agradecimento especial aos nossos parceiros do Team GM e, por favor, não esqueça do like. Até a próxima. É isso aí. Obrigado, moçada. Até a próxima.